va va Eu acho que tem que mandar o link para as pessoas, Cristaline. Babana, que valam, 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 babana. Kevala, Bavala, Kevala, Babana, Kevala, Babara, Kevala, Babana, Kevala, Babana, Kevala. Babana Kevala, 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 Babana Kevala. Fechando os olhos um pouquinho. Fazer uma meditação de 5 minutinhos.
Nityam Shodham Nirabhasham Nirakaram Niranjanam Nityabodham Chidanandam Guru Brahma Namamyam. Eterno puro, indescritível, sem forma, sem defeito, consciência bem-aventurada, a ti eu saúdo. Nós estamos bem entre margues, né? Vocês... Isso, namaskara. Eu recomendo depois, antes de dormir, meditar um pouquinho mais, tá? É que agora é a hora do estudo. Então a gente só fez uma abertura com um pouquinho de meditação. Tá bom? Essa tem lá embaixo no livro. Conseguiram ler o terceiro capítulo? Aí. Micheline, Que, pode falar. Didi? Não, eu só tava... perguntei se elas conseguiram ler o terceiro capítulo. Sim, desde a semana passada já, né? Sim. Na outra, é verdade. Meninas, então, a gente está com uma participante nova que está aqui com a gente, que é a Tietana. Ela só foi ali embaixo rapidinho. Mas, no mais, estamos todas entre conhecidas, né? Eu queria pedir para ela se apresentar. Vocês estão bem? Tá tudo bem? Tudo certo? Boa noite, meninas. Boa noite, Tatiana. Boa noite. Aqui tá tudo bem, hoje esquentou um pouquinho, tá melhor. Quanto à leitura, foi feita. Ai, que bom, que bom. Eu achei esse capítulo menos complexo até que os anteriores, né? Mas já passamos para a análise deles. Os anteriores tinham várias coisas nas entrelinhas que esse eu achei que não tinha tanto, apesar de ter umas coisas muito legais também. Para mim foi bem importante identificar alguns aspectos. Não sei se ela está subindo. Porque aí a gente faz a apresentação aqui da Tietana. Tietana, tu vai subir? Acho que ela vai demorar. Vamos fazer o compartilhamento de entusiasmo, então? Se alguém tem algo a compartilhar, eu posso ficar de gestora do tempo. Alguém quer fazer a relatoria? Em 2020? Também, se não tiverem afim, tá tudo bem. A gente está fazendo a gravação, né? Estamos num grupo um pouco menor. Mas, Lotiana, tu não quer fazer a relatoria aí para inaugurar a tua experiência como relatora? Acho melhor deixar passar, Xavier. É? Na próxima, prometo. Tá bom. Fico com esse compromisso para a próxima. Fazer a relatoria do que vai ser discutido? Tá bom isso. A Tietana faz, a Tietana faz. A gente estava esperando você se apresentar, Tietana. Meninas não te conhecem. Ela tá longe. Namaskar, meu nome é Tietana, espiritual, nome social Carolina, igual E eu tive numa reunião, acho que umas 3 semanas, mas eu fiquei escondida só observando, porque eu não peguei o livro, não sabia qual capítulo. E tô bem feliz de estar aqui com todo mundo. Namaskar. Namaskar. Coloca no nomezinho aí, você e ela junto depois. Sim. Meninas, vamos fazer uns 10 minutinhos de compartilhamento de entusiasmo. Alguém tem algo a compartilhar? Deixa eu pensar aqui que eu tenho. Eu estava sentindo falta já do encontro, né? Sim. Deu
Chamita deu uma falhadinha, mas deu para entender. Deu para entender que tu estava sentindo falta e ficou feliz que hoje teve, né? Sim. A gente fica no aguardo sempre, né? Para poder... não estou lendo adiante, só estou lendo conforme vai sendo colocado. Eu não tinha lido o livro ainda, né? Então, mas está dando... É interessante que muitas discussões em outros momentos completo, né? Vão acrescentando, talvez por isso que a gente não sinta mais a dificuldade, mas é interessante. Sim, verdade, verdade. E são pontuações que a gente acaba cristalizando e aceitando como normal, né? Uhum. E aí é que chama a atenção da gente e a gente, opa, não é bem assim, né? Sim. Então, é interessante, bem interessante. Perfeito, Chamita. Eu quero compartilhar o entusiasmo também. Eu estou bem feliz que essa semana a Tietana já ficou uns dias aqui com a gente, hoje veio de novo para posar aqui com a gente. Lá embaixo tem mais uma irmã, a Cálica, que inclusive está fazendo uma comida. E eu e a Didi de jejum, mas o cheiro está maravilhoso. Eu não sei se isso é entusiasmo ou isso é desentusiasmo, mas acho que é entusiasmo, porque eu já estou contando os minutos para amanhã poder pegar o que sobrar dessa janta, tomara que sobre, para o meu café da manhã. Mas estou muito feliz. A Tietana foi aluna de um curso, de uma das nossas turmas do curso de formação, é uma linda. Não está tão bom ter ela aqui com a gente, estou bem feliz. Temos mais 6 minutos, se alguém quer compartilhar aí algum entusiasmo. Tudo bem? Didi, quer compartilhar ou seguimos, meninas? Pode seguir. Eu acho que essa semana. Bom, nada fora assim do normal, assim, né? Então. O entusiasmo é que passei bastante frio, né? Fez aqui 1 grau, congelei. Esse é o entusiasmo. Aí iniciou muita gente, né? Ah, sim, umas irmãs, iniciei umas quase 10 irmãs esse mês. Pois é. Tu Teve viu, a né? feirinha, Eu vi. né? A gente fez Teve a feirinha. a gente fez um domingo de salve e alecrim, foi legal. Aí teve a feirinha e Uhum. as iniciações, né? O curso, tudo, os Dharma Chakra, tudo acontecendo. É isso, entusiasmo. E amanhã tem aula, né? De Yoga das Irmãs. Amanhã eu vou estar lá, Chamita. Ah, é? Amanhã tem aula de yoga para todos. Com você. Sim. É. Prashanti quer falar? Bom, já que eu ouvi esse entusiasmo, eu acho que o curso de Prout está tendo aos sábados, né? Está sendo bem interessante, tem me ajudado muito aí nas reflexões. E também compartilhar com vocês que essa semana está sendo uma semana dificílima do ponto de vista emocional, então o entusiasmo é o tornado, o choque tornado da semana, emocionalmente falando, e só baba mesmo. Ah, é lua cheia, né? É lua cheia hoje, dia de É, jejum. Então, quando não tem a lua posso. cheia, uns 3 dias antes, 3 dias depois, a gente fica meio caos, assim. Por isso que é bom fazer jejum. A gente tá de jejum. Dia 19, o jejum não era dia 19? Teve 2 essa semana, pra você ver. Olha aí. Ah, uau! Então eu devia ter feito para ficar mais forte. A gente podia ficar os 4 dias, né? Do primeiro jejum até o segundo direto. Haja jejum pra dar conta.
Mas é verdade, Prashant, eu ouço de ti, falo por mim e de várias pessoas também, que essas 2 últimas semanas até foram bem intensas, assim, bem intensas. Então, que bom, acho que, né, acho que podemos celebrar que está passando. Lembrar que estamos aqui juntas. São 10 Guru Puja no dia. Eu nunca fiz tanto Guru Puja na minha vida. Essas últimas semanas, é sério. Cada choro é um Guru Puja. Eu olho para o Baba aqui do lado e eu digo, ai, Guru Puja. Porque senão não suporta, não consegue levantar. É um super entusiasmo esse, viu, gente? Porque depois que passa... Esse entusiasmo é inspirador, porque estamos todas no mesmo barco, juntas. Sim, verdade. Verdade. Mais alguém quer falar? Tchetana, Luciana? Aproveitando, então, o entusiasmo de vocês aí falando no jejum, achei muito interessante. E eu estou me contando assim, uma vitoriosa, porque eu consegui ficar 3 dias sem comer carne. Então, assim, para mim é uma coisa que eu estou iniciando, né? É bastante desafiador, não é fácil. Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir. E agora, ouvindo vocês, me deu um entusiasmo ainda maior. Aê, Parabéns, que lindo! Luciana. Parabéns. Só 3 dias, né? Mas um dia eu vou... Mas, e tu tá se sentindo bem? Tá se sentindo bem? Estou me sentindo bem. Bem Que bom. Muito bom. Vai aos poucos, aos poucos. Sim. Acho que deu, então, né? Temos 1 minutinho. Tudo bem? Então tá. Então, a gente vai passar, né, para a análise do texto. Estamos no 3º capítulo. O 3º capítulo tem o título Geossentimento. E acho que a gente faz aquela rodada, né, de impressões gerais. Primeiras impressões, depois a gente vai indo nos detalhes. Então, se alguém quiser comentar o que esse capítulo traz, como é que tocou em você, o que chamou atenção. Não ficar muito em silêncio, né? Então eu começo. Foi como eu já falei antes, são questões básicas, né? Que a gente naturaliza, né? Então, isso me impressionou bastante, porque a gente sabe tudo isso, mas começa a ficar tão natural que isso aconteça que a gente deixa passar, né? Então, e algumas questões, né, que a gente tem discutido em outros grupos também, que a existência, né, bem no início, que a existência dos animais é basicamente física e a existência humana é preponderadamente psíquica. Aí são, acho que foi ontem até que a Didi colocou aqueles pontos, né? Existência física, psíquica, espiritual, né? Foi isso, né? É o processo evolutivo, começa Isso. no físico, passa no psíquico, psíquico espiritual e finaliza lá no espiritual, né? Espiritual, isso. Deixa eu ver. E a questão, o termo sempre, para mim, que me chama atenção é a racionalidade, né? Eu tinha outro entendimento da racionalidade, e aqui a racionalidade está como o pensar, né? Eu acho que é isso, não sei, eu não tenho certeza, mas a racionalidade é o discernimento
de todo o conhecimento da própria existência. É isso mesmo? Eu entendi que a racionalidade, ela vem junto da discriminação. Você ter a racionalidade te traz a habilidade de você discernir entre o que é bom e o que é ruim. E quando você opta pelo que é bom, você está tendo a viveka, que ele fala, sabedoria, né? Discernimento. Se você decide pelo que é ruim, pode ser que você está sendo mais conduzido pelo sentimento. Eu entendi mais ou menos isso, assim, né? E ele fala também de uma racionalidade que, quando acompanhada da devoção, é garantido a vitória. E o ser humano desenvolvido, ele vai ter sentimento, racionalidade e discriminação. Racionalidade junto com devoção. Sentimento, racionalidade e discriminação. Essa racionalidade é junto com devoção. É o ideal. O ideal é você ter ela junto com a devoção. Que aí é garantido que você vai ser vitorioso. A racionalidade que ele trata como um sinônimo desse discernimento, dessa discriminação. Não é uma parte vinculada tanto à espiritualidade, tanto que a espiritualidade viria pelo viés da devoção. Pelo que eu percebi, assim, aqui no ensinamento de Baba, ele está falando de algo, realmente, dessa capacidade de a gente identificar no nosso dia a dia qual é a atitude mais correta, mais adequada a gente a realizar a cada momento. O que seria o mais certo, né? Ou o mais adequado, né? Qual o nosso dever a cada momento, né? Então, é algo, assim, ao meu ver, bastante da racionalidade mesmo, né? Ele não está falando de algo muito espiritual, não. Né? E me chama a atenção bem isso também, Shamika, como o Baba fala da importância da racionalidade, mas é claro, né, gente, ele é um mestre tântrico do século XX. Shiva, 7.000 anos atrás, trabalhou com dança e música, né? Krishna com a flauta, muito especialmente, né? Que é algo que eu estava pensando essa semana, e Baba, né, considerando os seres humanos que nós somos, seres humanos do século XX, ele fala muito da racionalidade, né, que é algo que nós acabamos desenvolvendo, mas da importância dessa racionalidade, né? Sim, essa parte que eu falo da devoção, que o Xalin está um pouco mais para o meio, para o final, ele mesmo diz. Sim, né? não, eu sei. Aí, sim, a gente tem que entender a devoção num sentido de gerar, você agir racionalmente de forma que gere o bem-estar para todos os seres, porque aí tu reconhece que tudo ao seu redor é uma expressão da consciência suprema. E devoção entra, acho que mais nesse sentido, assim, você se mover nas suas decisões de forma a contribuir para o seu progresso e para o progresso de tudo ao teu redor. Né? Sim, não, eu concordo, Didi, eu concordo. Só fazendo no sentido da racionalidade, não é tanto espiritual, mas aí ele coloca a devoção junto, né, para trazer o espiritual perfeito. Porque tem pessoas que usam a racionalidade desvinculada da devoção. A gente tem a ciência que desenvolve bomba atômica, um monte de coisa, entende? Nesse sentido, ele fala, importante caminhar junto. Mas aí, Didi, não é, eu acho que não é a racionalidade de Baba. Pode ser cientificidade, mas não racionalidade, porque a racionalidade de Baba tem o discernimento. Tanto que ele vai dizer, a gente está seguindo, gente, a gente já pegou o trem aqui. Sim. Então, qualquer coisa, nos interrompam, né? Quando tem o discernimento, aí ele chama ser humano desenvolvido. Quando não tem, é um ser humano comum, que usa racionalidade e sentimento. Aí, para você ser desenvolvido, tu tem que ter discriminação. Aí entra, complementa. É que essa questão da racionalidade sempre me chamou a atenção, né? Porque na minha pesquisa eu trabalhei muito contra essa racionalidade. Né? Eu trabalhava com a questão social, então eu trabalhava contra essa racionalidade econômica, né? Do mundo econômico, dessas questões aqui colocadas mesmo, do geossentimento, né?
porque a bomba atômica, vamos dizer, o exemplo, ela foi criada dentro de uma racionalidade para vigiar o sentimento, porque alguém que jogou a bomba disse: eu tenho poder e vocês ou me obedecem ou eu vou acabar com tudo, né? No modo mais simples foi isso que aconteceu. Então, e aí agora sim. Então, eu até coloquei a racionalidade substituída pelo sentimento e pela superação. Uhum. Eu estava vendo aqui, eu acho que, na verdade, tudo é uma questão da terminologia, né, pessoal? Eu também, Chamita, por muito tempo na minha vida, digamos assim, acadêmica no direito, estudava e criticava a racionalidade, o racionalismo, o movimento racionalista, né? Mas olha aqui na página 21 e final da 21 e início da 22. Quando os seres humanos julgam e discriminam o que é certo e o que é impróprio e escolhem o caminho certo, chamamos a isso de consciência, viveka. O caminho da discriminação é chamado de racionalidade. Então, na linguagem que o Baba está trazendo, claro que isso aqui está traduzido ainda por cima, né? Então, a gente não sabe exatamente qual a linguagem que ele usou. Mas o que consta aqui é que ele está chamando de racionalidade não apenas as atitudes que são tomadas considerando uma perspectiva mais racional, mas a racionalidade já é a consciência, já é a escolha certa, já é a discriminação. Porque mais adiante ele vai dizer, ó, nesse mesmo parágrafo, no finalzinho do parágrafo ali, o primeiro parágrafo da 22, quando, após este exame, toma-se a decisão para o lado certo, chama-se isso de consciência. Né? E mais à frente ele vai falar também da racionalidade, ele entra depois na questão do sentimental, né? Então a racionalidade aqui na linguagem do Baba, para mim já é a escolha certa, que ele vai dizer que pode demorar, pode ser lenta, né? Porque essa análise dos prós e contras às vezes é lenta, mas ela vai ser correta, né? Mas aqui a racionalidade no sentido de consciência, de discernimento, de viveka, né? Tu tá no mudo, Chamita. É o caminho, né? O que ele coloca aqui, o caminho da discriminação é chamado de racionalidade. Então, ele é um caminho a ser tomado de prós e contras para determinadas situações, né? E dentro de uma perspectiva devocional, não do lado, né? Uma coisa além do mais básico, né? De sobrevivência econômico e... Agora sim, agora eu entendi, porque, para mim, eu escrevi uma porção de coisa aqui... Às vezes a gente não pega essas questões, né? E aí ontem ainda me chamou essa atenção ontem ainda. Sim. Mas alguém quer comentar alguma coisa desse aspecto inicial em que a gente está definindo a racionalidade? Eu acho que a gente podia ler ali a página 24 para esclarecer, né? Essa questão que você trouxe da tradução é muito importante. Eu tenho bastante preocupação em relação a isso, né? Às vezes eu tento pegar alguns textos em inglês e fazer a tradução, porque a gente não sabe se é essa palavra, se é discriminação, se é racionalidade, se é consciência, né? Antes da gente fazer a leitura, eu queria só fazer uma conexão aqui. Eu estava trabalhando há pouco com essa obra do Paulo Freire no nosso grupo de pesquisa, que é Educação como Prática da Liberdade. É um livro que ele escreveu na década de 70, quando ele estava no exílio. E eu vejo uma interlocução muito forte, os conceitos do Paulo Freire com o do Sarkar. Essa ideia de racionalidade, de devoção, só queria justificar a vocês quando Paulo Freire diz que as relações que o homem trava no mundo com o mundo, elas são de ordem pessoais, impessoais, corpóreas e incorpóreas. E aí ele diz,
falando sobre a transcendência dessa relação incorpórea, ele diz assim, que a sua transcendência está também para nós na raiz da sua finitude, na consciência que tem dessa finitude, do ser inacabado que é e cuja plenitude se acha na ligação com seu Criador, ligação que pela própria essência jamais será de dominação ou de domesticação, mas sempre de libertação. Daí que a religião, aí ele traz ali a palavra religare, que encarna esse sentido transcendental das relações do homem, jamais deva ser um instrumento de sua alienação, exatamente porque ser finito e indigente tem o homem na transcendência, pelo amor, o seu retorno à sua fonte que o liberta. Uma aproximação muito grande com o neo-humanismo, né? Eu estou tentando fazer essa interlocução. Eu já disse a vocês que o Dada Maheshwarananda disse que o Paulo Freire era um agente secreto de Baba. Porque, para nós, claro, nós estamos entre irmãs, né? O que Baba fala é a verdade, né? Nós precisamos questionar, pensar, refletir, mas se formos explicar para alguém, você fazer uma interlocução com um educador brasileiro que é considerado patrono do nosso país, faz toda a diferença, né? Mostrar essa aproximação, esse parentesco intelectual, embora a gente sabe, né, que é um agente secreto de Baba, foi um agente secreto, que eles nasceram no mesmo ano e Paulo Freire morreu depois, mas eles completaram 100 anos nesse ano, não é por acaso, um em maio e outro em setembro, né? Isso eu penso que é muito importante, porque todo mundo conhece Paulo Freire, né? E você poder estabelecer essa aproximação é muito interessante, porque, imagina, a consciência cósmica, ela se expande, né, por todos os continentes, e essa mensagem, ela vai acontecendo, né? E fazer essa interlocução agora, para mim, nesse momento, eu queria dividir isso com vocês, porque considero muito, muito relevante. Posso ler a página 24? Sim. Na página 24, no Eu só segundo queria dizer parágrafo, uma coisa para ti antes de tu ler. Eu também. Todo mundo conhece Paulo Freire? Não. Esse Paulo Freire que nós estamos discutindo aqui, ninguém conhece. A maioria das pessoas conhece o método Paulo Freire, não o Paulo Freire, não a sabedoria dele, sabe? espírito freiriano, né? Que é o espírito neo-humanista. Tá certo, é verdade. Eu só quero dizer que eu fico babando em vocês. Meu Deus, que lindeza. Não, eu que fico com as suas aulas. Coisa linda, meu Deus, obrigada. Prashanti, se apropria do Baba, faz todo o uso dele nos seus trabalhos. Sim, eu estou tentando fazer agora nesse meu pós-doutorado. Eu saí de licença, já estou de licença há 2 meses, um ano para estudar a interface entre o Sarkar e o Paulo Freire, né, com foco no neo-humanismo e em Prout. Meu orientador é aí de Porto, agora ele é São Leopoldo, ele era da Unicinos, é um grande estudioso de Paulo Freire, está bem apaixonado pelo Sarkar, ele não vê a hora que eu comece a produzir esse mês, tem que sair um artigo, mas está sendo muito, muito interessante, porque a gente está vendo uma aproximação incrível. Claro que eles sempre olham a questão Oriente e Ocidente, mas os conceitos espirituais, assim, quando eu faço o mantra do banho, eu sempre lembro dos dois, sabe? Né? Naquela segunda mensagem. Vamos lá, mas vamos depois finalizar com o texto. Eu vou ler aqui. Eu vou querer ler seu trabalho depois, hein? Baba ajude, né? Que seja Baba escrevendo. Eu vou pensar no mantra agora, antes de falar isso. Ora, como seres humanos, o que devemos fazer? Devemos seguir o caminho da racionalidade. A racionalidade é um tesouro da humanidade que nenhum animal possui. E aqueles que possuem o atributo da devoção no íntimo de seus corações e seguem o caminho da racionalidade, ao lidarem com o mundo exterior, têm que ser vitoriosos. Apenas eles são capazes de realizar trabalhos significativos nesse mundo. Então, o uso, né, a capacidade de discriminação, a racionalidade que só a humanidade tem,
o lobo frontal aqui, essa dimensão ética que a gente tem, lógica, todo mundo tem. Mas, você pode ter a ciência trazendo aí o caminho na sua máxima expressão, né? O desenvolvimento. Agora o Bezos da Asmas não foi para o espaço, em 10 minutos ele conseguiu atingir a camada, né? Mas a vitória, né? De fato, eu acho que aquilo que a Didi trouxe, que traz o bem-estar para todos os seres, é uma racionalidade acompanhada da devoção. Aí, veja a relação com o Paulo Freire, quando ele diz que a libertação do ser está nessa conexão com o seu Criador, né? E que essa conexão ela não é num caráter de alienação, mas o retorno à fonte é o que o liberta. Então, a racionalidade é fundamental, né? Porque a gente precisa pensar coisas, até Prout diz isso, né? A utilização racional dos recursos. É preciso você ter uma racionalidade na sua vida. Mas, sem a devoção, ela é uma racionalidade egocêntrica, individualista, né? Pautada numa propriedade privada, de posse, de apego. E o caminho da devoção é um caminho difícil, né? Porque se a gente for falar, não é um caminho fácil. Você mudar os seus padrões mentais, né? Desde lá, de sei lá quantas vidas e mais o que a gente tem agora, é um sufoco, né? É doído. A libertação, ela se dá por meio da dor, né? Enfim. Sim, perfeito. Tu tá no mudo, Didi. Não, é por isso que já desde o início do texto ali, o Baba vem falando assim que o maior tesouro humano é a devoção, né? E que quando a gente tem um sistema desse que temos hoje, a primeira coisa que ele ataca são essa preciosidade nossa, né? Criando desconexões, alienações e medos e competições. Tu fala lá do capítulo 1 mesmo, né, Didi? Que ele já fala lá. No início do texto, ele lembra aqui, ó. Ele fala assim: eu estava discutindo o humanismo. Né? Onde? No início do texto do Geossentimento, primeiro parágrafo. Tá. Aí ele fala: devoção e amor a Deus, os tesouros mais valiosos da humanidade atual, são repetidamente ameaçados por ataques do mundo externo. As pessoas devem adquirir recursos suficientes para resistir a eles. Isso ele está comentando assim. Ele falou isso nos capítulos anteriores, né? Sim, isso é bem importante, né? Como o Baba reforça isso, né? Inclusive tem uma norma de conduta que fala disso, né? E na verdade, os próprios 16 pontos, né? A santidade de Ishta, a santidade de Adarsha, né? Do Guru e da ideologia. Como é importante a gente manter a santidade, né? Assim, manter realmente forte a busca por chegar até a suprema consciência, a ideologia, porque é muito fácil disso ser atacado, né? É muito fácil de a gente mesmo, com nossos argumentos culturais, a nossa experiência, a gente contestar e perder isso de vista, né? Verdade. Eu acho um aspecto bem importante, não sei se eu vou quebrar aí o raciocínio e a conversa estava tão gostosa. Eu tô pensando ainda no Paulo Freire. Ah, lindo, né? Pois é, eu conheço um pouco, assim, conheço realmente mais por cima, sou fã, mas conheço um pouco, mas tô louca para esse trabalho aí. Estamos lá na fila. Mas o que eu ia dizer que eu acho muito legal é a leitura também que Baba faz dessa outra nossa capacidade, né? Como é que ele coloca no início? Deixa eu ver. A mente realiza várias atividades, né? Uma delas é o uso da discriminação, né? Que é o que a gente está falando, e depois a segunda forma de movimento psíquico é o sentimental. Ele vai dizer, né, que essa capacidade nossa psíquica relacionada ao sentimento, ela é rápida, né? Quando a gente age pelo sentimento, é rápido. A gente decide rapidamente, é quase que realmente na hora, né? O sentimento na hora nos leva para um caminho, para uma direção. Que a gente pode agir corretamente muitas vezes, mas o risco de errar quando agimos com base no sentimento é muito grande, né? E que é bem comum de acontecer de pessoas que por um tempo foram admiradas porque agiram com base no sentimento
depois acabam sendo criticadas porque se constata que a pessoa, às vezes, estava buscando mais o interesse próprio do que realmente avaliando prós e contras, tanto que as consequências negativas podem vir na sequência de algumas positivas, né? Isso serve muito para a gente para avaliar, porque há uma tendência forte na gente, muitas vezes, de agir sentimentalmente, né? De ir no impulso de uma boa ideia, de algo que nos dá, enfim, emocionalmente, sentimentalmente, a gente se envolve. E, só seguindo, o quanto, eu achei isso muito interessante também ele dizer que o quanto essa atitude psíquica, ela se transforma, ela é, na fase seguinte, substituída pela superstição. Então, né, escolhas sentimentais se tornam superstição. Né? E ele fala isso para já dar o exemplo ali do geossentimento, né? Ou o sentimento religioso, né? O georreligião, enfim, georreligião, acho que é. E o quanto essa superstição, né, lá na página 25 ele vai dizer que essas superstições, né, se tornam oceanos de fé cega, submergem a humanidade em um pântano de superstições e o povo luta na lama durante anos e anos. O seu progresso é interrompido para sempre. Que perigoso mesmo, né? A gente se deixar levar de início pelo sentimento e daqui a pouco isso vai se virando superstição, dogma, crença, né? Isso realmente nos derruba bastante. Sim, ele complementando, quando vem um sentimento, olha só, que nós corremos atrás de ideias que nos veio à mente como um cavalo desenfreado, sem considerar suas consequências boas ou ruins. E o perigo grande disso para nós que somos assim buscadores espirituais, porque a gente às vezes vai confundir esse sentimento com a intuição, né? A intuição também ela não é muito lógica como a racionalidade. A racionalidade é que está ali a gente trazendo prós e contras. Mas eu falo por mim, né? Às vezes eu penso, isso é uma intuição, e na verdade às vezes é o meu sentimento, às vezes, né? Uma emoção, um desejo, uma paixão por algo assim que nos cega, né? Eu vi um post de uma artista no Instagram, Didi, não sei se tu viu, que ela dizia assim, é preciso muito molejo para separar a intuição de ego, né, da vontade do ego, do desejo, e é por aí. A cabeça dela, sim. Aqui também na página 25, eu achei bem interessante, que é o primeiro, segundo, terceiro parágrafo que Baba diz. Eu já mencionei que quando as pessoas se conduzem pelo caminho de um determinado geossentimento na área social, pior mesmo do que no caso do geossentimento na área religiosa. Então, quer dizer que o geossentimento na área social é pior do que na área religiosa, porque, aí ele diz, elas não pensam absolutamente nos outros, elas prosperam, sugando o sangue dos outros e acham isso muito natural. Aí o Baba continua no outro parágrafo. Outro dia eu disse que na vida prática, o fascismo surge dessa mentalidade, como também o imperialismo, o capitalismo, a oligarquia e a burocracia. Assim, você pode facilmente entender como essa mentalidade é perigosa e prejudicial ao progresso da humanidade. Veja, nós temos agora, né, que é o uso da palavra neoliberal, né, então as políticas gerencialistas, o neoliberalismo, agora o ultraneoliberalismo, todas pautadas num movimento egocêntrico de posse, de propriedade privada, de exploração, de opressão, de relações de dominação. Superar isso não pode ser só na linha do conhecimento, né? E aí a gente poderia dizer, mas o marxismo, o materialismo histórico dialético quer transcender, porque Baba não colocou aqui o marxismo, mas a gente sabe que entra nos ismos, né? Mas ele
está preocupado com a matéria, né? Então, é no sentido de que a todos têm que ter uma vida digna, mas tem relação, sim, com o consumo na sua máxima expressão, e não no sentido de que é preciso reduzir o consumo, de ter uma vida aparigar, mais simples, né? E a devoção. Esse é um movimento nosso, eu não sei, planetário, né, da Nanda Marga, que é instituir mesmo o neo-humanismo enquanto processo formativo. Embora eu fico pensando, porque o Dada Harinendrananda, me corrijam, por favor, esses nomes é um sufoco. Ele disse que 80% é a natureza que vai fazer e 20% são os homens. Os homens, aí tem que ter o cuidado, né, a questão de gênero, né, também. Os homens e as mulheres, a humanidade, estou pensando no gênero humano. Porque você trazer isso para o campo formativo das escolas, e aí, na totalidade do planeta, vamos pensar, o processo de formação sem a devoção é muito complicado, mas por outro lado, no início as pessoas não vão conseguir, elas vão entender que isso é uma religião, que é um processo muito, muito complexo. Agora, você vê talvez o que o Dada esteja falando é isso mesmo, porque quando a natureza começa a tensionar a humanidade, a forma de viver, a produção da vida, vai ter que ter uma mobilização nos padrões mentais, físicos, espirituais, né? Porque é a própria realidade que está tensionando esse jeito de produção de vida. E aí, quem sabe, haja esse fio condutor para a espiritualidade. Porque eu fico me indagando, como isso, né? Se eu for fazer uma disciplina na universidade, se vocês abrirem um curso de extensão, por exemplo, vão estar discutindo neo-humanismo e Prout para pessoas que não têm nenhum conhecimento da filosofia. Quando você entra no aspecto da devoção, aí há uma certa confusão, né? E você tem que ter uma mente sutil para poder fazer essa conexão, né? Porque sem as práticas, sem os 16 pontos, sem Dhyama e Niyama, não tem como, né? A gente já sabe que a gente resbala aí, não é um processo fácil. Então, combater isso, porque é dominante, o imperialismo, o capitalismo, a oligarquia, a burocracia está em tudo, né? O que é a burocracia? É manter as relações como elas estão, para que as coisas se mantenham daquele jeito. Toda a esfera pública nossa está pautada na burocracia, né? O que o Baba está trazendo é muito profundo, porque mexe com as raízes da produção da vida social, econômica, emocional, né? A religião, os dogmas, é um esforço. Sim, o Baba comentava que médicos, assim, pessoas bem intelectuais, quando liam, às vezes o livro dele não entendia nada. Porque muito fechado, assim, né? Faltava a prática mesmo da intuitiva, assim, da espiritualidade para conseguir acessar mesmo a essência das mensagens dele. Eu coloquei no chat aqui alguma uma procurei, né, sobre intuição, porque ficou um pouco assim, para ficar bem claro, né? E o Baba ele fala assim que quando o indivíduo ele tem intuição, ele tá fora da influência dos vrits, tendências negativas da mente. Ele está em estado de bem-aventurança. Aí ele tem aquela intuição, porque a intuição ela vem bem além da racionalidade, né? Tá bem além, então. Eu não sei se vocês estão vendo aí. Eu acho que vale a pena ler, Didi. Vamos ler, parece bem interessante. Não, mas eu não queria cortar o assunto da fala dela ali, né? Da Prashanti, não sei se complementa. Bom, vou ler. O desenvolvimento da intuição só é possível em seres vivos que sofrem um maior choque psíquico. A intuição e a Kundalini, divindade adormecida, desperta são indistinguíveis. Despertar a Kundalini por meio de choque psíquico e de prática intuitiva significa desenvolver a intuição.
Aqui ele fala prática intuitiva é a meditação, né? Porque você vai com a racionalidade até um certo ponto e depois fica num processo intuitivo, né? De você intuir o que o que é ser essa consciência suprema. Uma pessoa cuja Kundalini despertou não pertence ao mundo bruto do gozo material, né? Mas é um verdadeiro cidadão do mundo da intuição. Aí ele fala, quando o intelecto evoluiu para a intuição, os seres humanos percebem que a causa das várias expressões desse mundo quinto-elemental é a entidade suprema. Aqui entra o neo-humanismo já, né? Eles consolidam suas propensões inatas, vrits, instintos aqui, e canalizam em direção a essa entidade singular. Consequentemente, o desenvolvimento gradual da intuição leva a uma diminuição correspondente do número de vrits, ou seja, dos impulsos emocionais, né? Em última análise, resta apenas uma propensão, a propensão para a bem-aventurança, Ananda Vritti. A intuição às vezes é chamada de Hridaya ou Guha em sânscrito. Dharmasya Tattvam Nihitam Guhayam. A essência do Dharma está na intuição, né? Então, acho que a gente tem assim como um princípio para não cair na dúvida, né? Será que é meu ego? Será que é minha intuição? É se você teve esse processo intuitivo num estado de completamente que você tá, na verdade, ela vem muito mais no processo, eu acho assim, na meditação. Quando você acessa as outras camadas da mente mais profunda, aí você tem aquela insight intuitivo, não num momento assim corriqueiro do dia a dia. Porque você tá no momento corriqueiro do dia a dia, você tá usando muito da racionalidade, né? Então é algo bem sutil, assim, ele vem trazendo. Muito bom, Gigi, que lindo esse texto. Eu vou mandar no grupo do Telegram lá pra gente ter ele. Muito Assim. bom. Uhum. Eu não sei se tem mais alguma questão que vocês queiram fazer. Na minha impressão, a gente acabou discutindo realmente os aspectos mais importantes, assim, que daí depois Baba traz bastante exemplos, né? Alguém tem mais alguma questãozinha? Eu vou ler a tua relatoria. Será que eu consigo entender? Porque agora o último passo é só ler a relatoria. Passamos para a relatoria, então? Vocês ou estão olhando, desculpa. Ali na página 28, né, tem uns pontos bem interessantes. Por exemplo, nos últimos 3 parágrafos. Vou ler, pode ser? Vemos assim que a maior ameaça à virtude interior da humanidade é este geossentimento. De onde surge o geossentimento? Qual a sua origem? Nos lugares em que as pessoas não seguem o caminho da racionalidade, o caminho da consciência. Dharma, a meta final do caminho da consciência, não está relacionada com o geossentimento. Então, o geossentimento surge onde não há o caminho da racionalidade, o caminho da consciência. Às vezes dá dúvida mesmo, né, de que essa palavra racionalidade não seria mais adequada, né? Mas, enfim, vou ler mais um pouquinho. O geossentimento é muito insignificante. A consciência suprema não é alcançada por esses meios superficiais. Uma coisa grandiosa só pode ser alcançada através da grandiosidade. Deve-se pagar um alto preço para se comprar um objeto de valor. A consciência suprema não é tão barata, não é atingida através do geossentimento. Algumas pessoas adotam o geossocialismo, a geopolítica, o socialismo nacional, limitando assim o socialismo apenas a seus países, mas isso não é possível. O geossocialismo, a georreligião, geoeconomia, baseados nesses geossentimentos, não apenas
confinam as pessoas nas barreiras das limitações, mas também isolam uma determinada comunidade de outra. E o que é mais prejudicial? Diferentes grupos tornam-se violentos uns com os outros, e isso é extremamente perigoso para a civilização humana. Parece que ele fala aqui de coisas tão básicas assim dentro de uma análise histórica da humanidade, né? Parece que ele está explicando os fenômenos dos conflitos, guerras, né, vários conflitos e guerras que já ocorreram na humanidade, como tendo essas causas, né? Aí do geossentimento, por exemplo. Meninas, mais alguma questão ou passamos para a relatoria? Pode ser? Aí eu só leio. Só ler. Então, vamos para a relatoria. Depois. Sim, as relatorias são boas. Né? Quero mais para você. A Chamita que tá caindo a conexão dela. A internet Ela não tinha tá caído antes. Bom, eu anotei que hoje é dia 21 de julho, a reunião sobre... 22. Comecei muito certo, né? Perdida no tempo. Tchetana! Para mim, os dias não existem mais. No grupo de estudos, o assunto neo-humanismo. Grupo de estudos, Aí eu anotei os presentes, Kuchaline, de Shivani, faltou eu anotar eu, Chetana, a Prashanti, Lochana e Shamita. E o compartilhar do entusiasmo, interessante, muitas discussões, acho que foi a Shamita que começou a falar. E aos poucos os assuntos viram comuns para o nosso entendimento. A Kuchaline disse que estava muito feliz, que ela estava em jejum, e que as últimas semanas foram bem intensas. A Didi falou que nada é fora do normal, passou bastante frio, e falou das iniciativas que ela tem, das iniciações, da feirinha que aconteceu, do curso de formação e da yoga para as irmãs amanhã. A Prashanti falou do curso do Proud no final de semana difícil do ponto de vista emocional, e falou sobre os 10 virtudes do dia. E a Lotiana, que o jejum é muito interessante, e comentou que está há 3 dias sem comer carne, e está bem. E aí começou a discussão sobre o 3º capítulo, do título Geossentimento. Aí foi comentado sobre questões básicas que a gente naturaliza e deixa passar no dia a dia da bola, e também da existência nos animais do físico e psíquico, e para os humanos espiritual. Acho que foi a Shamita que comentou sobre o conceito de racionalidade, que ela disse que é um termo relacionado ao discernimento do conhecimento, do pensamento. E aí a Didi complementou que é discernir entre o bom e o que seria o viveka e o ruim, que seria o teu próprio sentimento. E a racionalidade, quando acompanhada da devoção, leva à vitória. Devoção no sentido de espiritualidade. Aí, sobre a racionalidade, a capacidade de escolher a escolha certa a cada momento. E não é nada tão espiritual. Aí a Kushalini comentou de Shiva, de Krishna e de Baba, que cada um teve as suas habilidades conforme o seu tempo. E se mover nas decisões para se mover para o melhor de si e de todos, na racionalidade. Quando tem discriminação, o ser humano é desenvolvido. Sem discriminação, o ser humano é comum, que decide pelo sentimento. E foi dado o exemplo da bomba atômica, que usa o conhecimento, o sentimento egóico. E aí foi comentado também de uma questão terminológica, que talvez seja um problema de tradução. Aí foi citada a página 21, 22, sobre discriminar certo, viveka, discriminação e racionalidade.
e a consciência. Aí a Prashanti falou sobre a interlocução Paulo Freire e Pierre Sarkar, e eu não tenho tudo que ela falou quase, sobre a libertação, questão também do Oriente e Ocidente, paralelos. Aí ela citou a página 24 sobre o caminho da racionalidade, que é um tesouro, e a devoção. Aí a Shamita falou que a maioria das pessoas não conhece Paulo Freire, conhece só o método Paulo Freire. E aí também tem a dimensão ética e lógica, que todo mundo tem, mas é o retorno à fonte que liberta a pessoa. Então, é o racional mais o devocional. E a luta é mudar os padrões mentais, a libertação se dá por meio da dor. Aí a Kushalini falou da santidade deísta, de Adarsha, porque é muito comum perder isso de vista no dia a dia. Capacidade psíquica relacionada ao sentimento é rápida, impulsiva. E as pessoas que agiram conforme o sentimento são criticadas, acho que é Didi falou isso, por terem sido guiadas não por ação boa. Pode acontecer uma ação boa, mas depois vem as ruins. E da superstição, que aí vem as escolhas sentimentais. Escolhas sentimentais são superstições. A georreligião também foi comentado, nos derruba pelos dogmas, pelas verdades absolutas, inquestionáveis. Como discernir intuição de racionalidade? Aí depois a Didi vai fazer o trecho, né? Eu não copiei nada, porque também. Intuição seria o geossentimento. Então a luta é superar o ego do desejo. A intuição não é o geossentimento. A intuição, ela não é... Ah, tá. Eu não tenho errado. Porque a confusão ali é entre intuição e sentimento. Isso. Isso. Na página... Isso. Não, eu ia pedir para a Kushalini falar mais alto, não deu para ouvir muito bem. Não, eu só falei que a intuição não é o geossentimento. Que não é. Uhum. Sim. Eu tinha anotado errado, eu fiz uma flecha dizendo que era igual, mas a verdade era que era diferente. Aí foi citada a página 25 pela Prashanti. O caminho do geossentimento na área social é pior do que na religiosa. E foi a citação do Baba. O fascismo, o imperialismo, o capitalismo, tudo surge da mentalidade racional. Eles preocupados com a matéria. E foi comentado sobre o neohumanismo enquanto processo formativo. E aí mais a devoção. E a mobilização para mudar esse padrão de vida, essas religiões, essas relações, mexer nos dogmas, fazer esse esforço. Aí, no fim, a Didi fala sobre praticar a espiritualidade, praticar a meditação, para desenvolver a intuição, fora das influências, que significa fora das influências dos espíritos, além da racionalidade. E aí fica a dúvida, será o meu ego ou a minha intuição? E o ego seriam momentos corriqueiros do dia a dia que vem aquele impulso. Aí, por último, citado a página 28, de onde surge, qual a origem, do que se alimenta, o geossentimento, que é quando não tem consciência. E o geossentimento é diferente de Dharma. E o geossentimento, ele cria barreiras, destrói pontos, cria desigualdade. E o Baba acaba explicando vários conflitos e guerras que foram criados por causa do geossentimento. Muito bom. Muito bom. Arrasou. Foi alturas no máximo. Shamita voltou, Shamita.
Voltei, caiu. Não conseguia. Eu tinha ficado com uma dúvida ainda aqui na página 27. Quais são os 5 fatores fundamentais que constituem o ser humano? É aqui no segundo parágrafo. Os chakras, Chamita, os Cinco centros fatores. energéticos, aí são sólido, líquido, luminoso, aéreo, etéreo. Sólido, líquido, Luminoso, luminoso. aéreo e etéreo. Ok. Vamos encerrando, então, para a gente não passar demais o tempo. A gente vai tocar um quinto. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. A nossa preocupação sempre é a gente não passar. Gratidão. Fala, Charita. Não? Gratidão. Fiquei super feliz com o encontro e torcendo ali para a Shanti, né? Contagiar de Shri Shri Nandamurti todo o trabalho dela aí, levar essas mensagens para o mundo aí acadêmico. Babana Kevalam 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 Babana
Pitar babaquinho. Tchau, gratidão. Um bom descanso. Ai, boa noite, bom descanso. Nome de Namaskar. Namaste. Namaskar. Didi, vem pra cá, Didi, vamos fazer um fogo. Tô com fome já, sabia? Tô de Vem jejum. rapidinho, vem cá com a gente pro fogo. Eu vou finalizar aqui a postagem dos vídeos e aí eu vou aí rapidinho. Eu tenho que dormir cedo. Mas traz o computador pra cá, mas dos vídeos do quê? Do curso, né? Pois é. É. Que horas são? 9h20 já. Eu deixo assim. Tá, vamos fechar aqui e vem pra cá. Tirar a Didi da mão. Vem, traz o computador e aqui a gente fica aqui junto, traz o computador, ué. Não, assim tá ótimo, acho que tá gravado mesmo. Opa, parar a gravação, inclusive.